um padre falou uma coisa outro dia que eu achei muito, muito pertinente. Ele falou assim, ó, você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia alguém dizendo para a mulher ser mulher. Porque desde o útero, certo? Ser mulher é algo assim natural, entendeu? Agora, para o homem, não. Porque, olha só, lá na formação, certo? O homem já tem que ter um esforço da natureza, certo? Anatômico, para ser homem. Não é? Porque, na verdade, todos, lá no início, nasce como fêmea. Depois, no processo de desenvolvimento, vai formando-se o homem e a mulher, né? O homem ou a mulher. Aí fica 9 meses na barriga de uma mulher. Aí é amamentado por 2 anos por uma mulher. Aí fica sendo cuidado por mulheres em casa, a avó e a tia. Aí vai para a escola, é cuidado por mulher. Vai para a igreja e quem cuida é mulher. De repente, as amiguinhas são meninas. Esse vai ter dificuldade para ser homem. Então, por isso que muitas vezes os pais não entendem isso, que é muito mais desafiador dar uma orientação sexual para o menino como homem do que a menina, entendeu? Do que para a menina ser mulher, entendeu? Então, nós que somos pais precisamos prestar atenção nisso, como você falou. E, de repente, a gente vai tirando aquilo que poderia realmente validar, afirmar, desenvolver a masculinidade. 11 sinais de que você casou com o homem certo, não é? Você se casou com o homem certo? Essa é uma pergunta interessante. Deixa eu fazer uma pergunta agora para todas as mulheres que estão aqui, todas as mulheres. Se o seu marido perguntasse, melhor dizendo, se o seu marido perguntasse, por que você me escolheu? O que você responderia para ele? Por que você me escolheu? O que você responderia para ele? Quando os dias passam e as dificuldades do dia a dia nos cercam, podemos muitas vezes nos esquecer dos motivos que nos deram a certeza de nosso amado cônjuge, não é? Então, aqui estão alguns lembretes de tudo que você admira no seu marido e dos motivos que a fizeram apaixonar-se, a amá-lo, a ponto de levá-lo ao casamento. Então, primeiro, ele se orgulha de você, lhe admira e sempre que possível elogia. Todas as suas conquistas são motivos de alegria para ele. Você pode testar uma nova receita ou receber uma promoção no trabalho e ele está lá, sempre elogiando, reconhecendo, certo, o que aconteceu com você, o valor do que aconteceu com você. O que você fez e faz questão de mostrar sua admiração às suas amigas, por exemplo. Segundo, ele se esforça para manter um bom relacionamento com a sua família. Eu estou falando aqui sobre alguns sinais de que você casou com o homem certo, certo? Você está perguntando, será que eu casei com o homem certo? Então, ó, ele se esforça para manter um bom relacionamento com a sua família. Pode ser que nem tudo seja perfeito ainda, mas ele se esforça ao máximo para respeitar a sua família e criar uma relação saudável com seus pais e irmãos. Terceiro, ele continua sendo muito gentil com você, mesmo depois de anos de casados. Olha que eu tenho 37 anos de casados, não é? E muitas pessoas dizem que depois de certo tempo de casado, perde-se o respeito, a familiaridade gera o desrespeito. Eu penso que não, tá? Uma das evidências de que vocês estão no caminho certo é quando há gentileza, mesmo depois de 37 anos de casados, tá? Eu ainda pela manhã olho para minha esposa e pergunto para ela, você dormiu bem, meu amor? Quando eu chego em casa, eu digo assim, fala, meu grande amor, certo? Então, eu penso que quando isso acontece, significa que você
Mais do que se casar com a pessoa certa, vocês estão no caminho certo. Ele sabe ser um verdadeiro cavalheiro. Como está faltando cavalheirismo hoje, não é verdade? O homem que ainda abre a porta do carro para a esposa entrar, homem que ainda puxa a cadeira para a esposa sentar, homem que ainda serve a esposa, não é? Número 4, outro sinal de que realmente você casou com a pessoa, com o homem certo, né? Ele lhe ouve, com ele você pode abrir seu coração. Isso é muito legal, gente. Quando se desenvolve um tipo de relacionamento onde há liberdade e segurança, certo? Para abrir o coração com o outro. Ele conhece sua essência e não tenta mudá-la, certo? Até porque não existe um versículo na Bíblia que manda eu mudar a minha esposa e a minha esposa me mudar, certo? Então, eu penso que quem realmente provoca essa transformação é o Espírito Santo, na medida em que a gente vai conhecendo a verdade que nos liberta, entendeu? Em sexto lugar, ele faz você saber que é importante e tem muito valor. O homem certo é aquele que eleva a esposa reconhecendo sua importância e o seu valor e vice-versa. 7, ele aceita suas amigas e as trata com respeito. Ele sabe que as suas amigas são importantes para você e não vai se importar quando você precisar socorrer aquela amiga no meio da madrugada. E eu já vi a Rose fazer isso. E a minha esposa, às vezes, até já ficou com a amiga internada lá no hospital. Ele até se oferece para ajudar, está disposto a sacrificar sua noite. 8, você realmente pode dizer, sinto sua falta. De vez em quando eu faço essa pergunta para o grupo que vai me ouvir, né? Você faz falta, né? Você realmente pode dizer, sinto sua falta. Ao contrário do que uma esposa um dia falou para mim, Josué, sabe qual é o melhor momento da minha casa? Quando meu marido sai para trabalhar. Sabe qual é o pior momento? Quando ele volta do trabalho. Deus me livre, gente! Você consegue expressar seus sentimentos mais profundos a ele sem qualquer receio. Você e ele conseguem resolver as coisas sem brigas. Você não tem o hábito de falar mal dele quando uma amiga começa a reclamar do seu relacionamento conjugal. Bom, é assim que você, então, entende que casou com uma pessoa certa. Agora, se você está dizendo, ih, pastor, então eu estou ferrada, porque eu não casei com a pessoa certa. Mas você pode ajudar o seu marido a ser a pessoa certa, ok? Eu quero chamar agora a minha querida amiga e irmã em Cristo, Adriana Souto, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Tudo bem, Adriana? Oi, pastor. Bom dia, tudo bom? Tá tudo bem, graças a Deus. E Tá aí, bom. tudo bem? A família tudo bem? Tudo Maridão solto, jóia. tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Todos bem, graças a Deus. Que Muito bom, bom. que bom. Então, nós estamos conversando hoje um pouquinho sobre sinais de que eu casei com a pessoa certa. Você acha que para cada pessoa existe uma pessoa certa ou não? Não, eu não acho que tem um CPF, né? Aham. Eu não acho que tem um CPF assim destinado para cada uma de nós. Eu não acredito que tem um homem, né, com nome, sobrenome, CPF, um lugar onde ele mora e tal, para cada uma de nós. Eu acredito que tem um perfil de pessoa que combina mais com você. Então, e dentro desse perfil, você vai fazer uma escolha, né? Porque casamento é uma escolha. Se tivesse uma pessoa para cada uma de nós, não seria nós que tivéssemos escolhido essa pessoa. Então, o Aham, casamento aham. deixaria de ser uma escolha, né? E é uma escolha. Olha só, deixa eu colocar aqui ó, do Facebook, alguém disse algo aqui bem legal, quer ver? Ó? Ah, aqui, ó. Sabe que eu não era o marido certo, mas minha esposa me ajudou a tornar o marido certo. Isso aqui eu achei legal. Sabe, né? Hoje estamos na melhor fase do nosso casamento. Eu acredito, Que assim, legal. eu acredito
que no primeiro momento ninguém casou com a pessoa certa, né? Sim. Ninguém casou. A gente vai se tornando uma pessoa melhor para o outro. Porque nós somos... outro dia alguém me perguntou também, Josué, você acha que Deus tem, assim, como você falou, né, uma pessoa que foi feita, ó, esse aqui vai se encaixar com aquela ali? Não, não acho também. Sabe por quê? Eu sempre digo assim, qualquer pessoa pode dar certo com qualquer pessoa. Vai depender da disposição dos dois, ó, de aprender, de crescer, de evoluir, de se ajustar. Porque nós somos seres ensináveis, não é? Por exemplo, é o que ele falou aí, ó. Ele não era o cara certo. Mas não é nem que ele não era o cara certo, não é? É que ele precisava aprender aquilo que ele não sabia. É quando eu sempre falo que o casamento é uma grande escola, onde você se matricula, onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Então, a princípio, a impressão, às vezes, que dá é que ela não é a pessoa certa e nem ele. De repente, lá na frente, os dois entendem que não podia ser outro. Tipo assim, né? Pô, não podia ser outro, né? Sim, você pensa assim também? Eu penso. E uma coisa legal para a gente que é cristão lembrar é quando qualquer pensamento desse vier na sua cabeça, e você, como uma mulher casada ou como um homem casado, você pode ter certeza que não é de Deus. Primeiro, porque Deus é contra o divórcio. E se você é casada e está conjecturando se essa pessoa é ou não a pessoa certa, você está colocando em risco o seu próprio casamento. Então, a primeira coisa, se você é uma mulher casada e isso passa na sua cabeça, não dê espaço, não dê margem para esses pensamentos crescerem, para você entrar numa análise. Ai, eu namorei ciclaninho, eu acho que ciclaninho, então, seria a pessoa certa e tal. Porque isso não é um sussurrar de Deus, um sussurrar do Espírito na sua mente, no seu coração. Porque o Senhor é contra o divórcio, Deus é contra o divórcio, né? Ele quer que você se ajeite aí agora onde você está. Se você é uma mulher solteira, essa pergunta pode mudar um pouco do tom. E aí você entra numa análise de, será que essa pessoa combina com as minhas bases de valores, com a visão que eu tenho de futuro, com a visão que eu tenho de um homem, né, das expectativas que eu tenho de um homem na vida e tal? Aí é uma fase que você está na fase de escolher, de entender melhor o que você é, quem você é e quem ele é, para ver se vocês vão fazer a escolha de construir uma vida juntos, né? Então, se você é solteira, a pergunta vale. Se você é casada, tu repreende em nome de Jesus, que isso não vai dar bom, não vai dar bom você ficar alimentando isso, né? Agora também, pastor, uma coisa legal o que é o homem certo? Então, às vezes a gente pergunta assim, será que ele... como saber se eu casei com o homem certo, né? Será que quando a gente pensa nisso, a gente pensa em um homem que não está atendendo todas as expectativas que eu tenho? Ou será que eu penso em um homem que nele próprio, independente de mim, existem características que faz dele como um indivíduo, um homem correto diante da sociedade, correto diante dos olhos de Deus? Porque às vezes eu avalio se o homem é certo ou se o homem é errado diante das minhas frustrações. Mas quem disse que você é a mulher certa? Quem disse que a sua avaliação é certa? Porque às vezes a gente vive uma fase na vida, e eu passei por isso, genuinamente, ou seja, sem maldade, mas genuinamente errada, genuinamente ruim. Então, assim, de repente, essa análise de se ele é o homem certo, se ela é a mulher certa, é só um erro de perspectiva. Será que eu estou olhando diante de coisas que eu não estou gostando, que é difícil para mim, mas diante dos olhos de Deus, ele está sendo um homem que agrada a Deus? E está no processo dele? Porque ninguém está pronto, né? E eu diria o seguinte, eu sei que tem muitos homens, quem sabe, está fazendo essa pergunta que você fez aí, né? Bom, mas o que é ser um homem certo ou como ser um homem certo, né? Porque eu quero ser o homem certo para minha esposa. Sim. Então, se você está fazendo essa pergunta, é simples responder.
procure se parecer o máximo com Jesus, entendeu? Porque toda mulher quer ter ao lado um homem que se parece com Jesus. Então você vai lá nos evangelhos e começa assim, como é que Jesus pensava? É só você ler, por exemplo, você lê Mateus capítulo 5, que você vai entender como que Jesus pensava. E como que Jesus pensava, a forma de pensar de Jesus, consequentemente, orientava o seu comportamento e fazia dele esse homem que todos nós seguimos, entendeu? Que todos nós seguimos. Então, quando você lê lá Mateus, você vai ler, ó, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Espera aí. Então, Jesus, ele tinha como um dos seus valores que orientava suas atitudes e decisões e comportamento a humildade. Então, qual é a esposa que não quer ter ao lado um homem, certo, que tudo que ele faz é pautado por um sentimento de humildade, entendeu? Aí, bem-aventurados mansos. Qual é a mulher que não quer ter ao lado um homem com equilíbrio emocional? Ah, bem-aventurados os que choram. Qual é a mulher que não quer ter ao lado um homem sensível, tanto à voz de Deus como à voz dela, não é? Bem-aventurados pacificadores. Qual é a mulher que não quer ter ao lado um homem que é um construtor de pontes, que todos os seus movimentos é sempre para unir e não para separar? Então, para ser o homem certo, é preciso ser parecido com Jesus. Você não pensa assim também? Com certeza. Com certeza. Para ser o homem certo, para ser a pessoa certa, a gente tem que ser parecido com Jesus, né? Isso vale para as mulheres também, né? O nosso exemplo também é Cristo, né? E seguir aquilo que Cristo deixou como exemplo nos torna mais parecidos com Jesus. E sobre a figura masculina, uma coisa muito importante da gente resgatar também é quando Deus criou o homem, ele deixou alguns pontos principais, assim como execução, né? De papel ali masculino, para que o homem pudesse exercer. E quando Deus fez isso, é porque o exercício daquelas coisas que ele deixou como pontos principais garantiria a manutenção da masculinidade e da hombridade de Adão. Então, quando Deus fez Adão e colocou ele no jardim para governar, trabalhar, dominar, ele sabia e deu essa ordem. E depois colocou a Eva para que ele pudesse prover, amparar. Esses pontos em específicos que Deus colocou de maneira muito clara para Adão, garantia que Adão continuasse desenvolvendo uma hombridade, uma masculinidade dentro dele. As coisas que Deus colocou desde o início, que são os nossos papéis, são coisas que garantem que a gente seja a pessoa que Deus fez para a gente ser desde o início. Ou seja, quando um homem se coloca diante da vida como aquele que vai prover, proteger, amparar, cuidar, guiar, refletir a Cristo, ele está garantindo que ele seja o homem que Deus fez ele para ser, independente do casamento, inclusive. Lá na sua juventude, ou antes de um casamento, se você quer ser um homem ideal, enquanto homem, na figura masculina, você tem que exercer essas coisas. Você tem que exercer o trabalho, você tem que exercer a provisão, você tem que exercer a provisão, o domínio sobre algumas coisas. Dominar algumas coisas, dominar a sua área de atuação, dominar o lugar onde você está. E essas coisas estão sendo retiradas de muitos homens desde a educação. Desde lá do lar, onde as mães não permitem que o lado mais masculino seja trabalhado. Óbvio que ninguém está pronto, a mulher não nasce pronta, o homem não nasce pronto. Mas hoje em dia, a palavra viril, a palavra masculino, másculo, é quase que um xingamento.
Você falar para o seu filho, meu filho, tu tem que ser viril. Fala, ai, nossa, que tóxico. Você tem que ser masculino. Ai, meu Deus do céu, que agressivo. Então, a gente vai tirando da nossa cultura aquelas bases que vão garantir com que esse homem seja um bom homem. Aí a gente está criando o quê? Homens soft. A gente está criando... e assim, pastor... Metrosexuais. Metrosexual. E quando você olha TV, internet, ou quando você olha essas figuras que a mídia levanta como um exemplo de homem, é quase uma figura feminina. Ai, o cara lava, passa, cozinha, não sei o que lá. Ai, nossa, ai, que bom marido. Por quê? Porque ele executa coisas que são tipicamente da mulher. E isso não tem a ver com valor. O que é típico da mulher, o que é próprio da mulher, não é diminutivo, só é uma característica. Então, assim, inclusive, a gente tem... Só interrompendo um pouquinho para agregar o que você está falando, inclusive, se você prestar bem atenção no que significava para Jesus masculinidade, virilidade, é o sacrifício, entendeu? Uhum. É o sacrifício. Sim. Então, quando você tira, entendeu? Quando você tira essa consciência do sacrificar, não é, tornando leve, não é, a vida do homem, soft, como você falou, você está prejudicando ele no seu desenvolvimento, certo? Por quê? Porque você percebe que desde o início, Jesus sempre vai falando de sacrifício, de assumir responsabilidade. E eu até costumo dizer que Deus fez o homem com o ombro largo e a mulher com a estrutura do quadril largo. Por quê? Para ela gerar filhos e para o homem a estrutura dos ombros mais largo e musculoso, já para ele assumir a parte mais pesada, entendeu? Da proteção, daquilo que... Então, quando você vê um homem fazendo as sobrancelhas, entendeu? Preocupado muito com o cabelo, toda semana fazendo alguma coisa no cabelo, passando maquiagem, pintando a unha de forma diferente, e é o que você falou, isso não é próprio, entendeu? Do másculo, não é? Do viril, não é? Do macho, entendeu? É claro, o homem tem que ter um pouco de vaidade, ele precisa se cuidar. Mas quando começa a se tornar algo feminino, entendeu? Nós estamos deformando aquilo que a Bíblia estabeleceu, pô. Inclusive o Davi falou para o Salomão: ó, eu estou indo embora, ser homem, meu filho, entendeu? Eu estou partindo para a eternidade, ser homem. E é interessante como um padre falou uma coisa outro dia que eu achei muito, muito pertinente. Ele falou assim, ó, você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia alguém dizendo para a mulher ser mulher. Uhum. Porque desde o útero, certo? Ser mulher é algo assim natural, entendeu? Uhum. Agora, para o homem, não. Porque, olha só, lá na formação, certo? O homem já tem que ter um esforço da natureza, certo? Anatômico, para ser homem. Né? Porque, na verdade, todos, lá no início, nasce como fêmea. Depois, no processo de desenvolvimento, vai formando-se o homem e a mulher, né? O homem ou a mulher. Aí fica 9 meses na barriga de uma mulher. Aí é amamentado por 2 anos por uma mulher. Aí fica sendo cuidado por mulheres em casa, a avó e a tia. Aí vai para a escola, é cuidado por mulher. Vai para a igreja e quem cuida é mulher. De repente, as amiguinhas são meninas. Esse vai ter dificuldade para ser homem. Sim. Então, por isso que muitas vezes os pais não entendem isso, que é muito mais desafiador dar uma orientação sexual para o menino como homem do que a menina, entendeu? Do que para a menina ser mulher, entendeu? Então, nós que somos pais precisamos prestar atenção nisso, como você falou. E, de repente, a gente vai tirando aquilo que poderia realmente validar, afirmar, desenvolver a masculinidade. É verdade, E hoje, né, para esse homem que está aqui, quando você se perguntar, será que eu sou o homem certo?
olha para esses atributos que Deus deixou para Adão. De cuidar, de prover, de proteger, de dominar sobre todas as coisas, e requer isso na sua vida prática, requeira de você mesmo na sua vida prática. Será que você... E comece com você, porque todas as coisas partem de você, né? Então começa de você. Não começa a analisar assim, ó, o seu ministério, o seu trabalho, a sua relação com a sua esposa. Não, quando você for se avaliar enquanto homem, ou você enquanto mulher, começa por você mesmo, né? Então, o dominar todas as coisas. Será que eu estou dominando os meus impulsos? Será que eu estou dominando os meus desejos? O quanto que eu me coloco como responsável por dominar a minha carne? O quanto eu falo para mim mesma ou para mim mesmo, o quanto eu sou responsável por esse autodomínio, por esse autogoverno? Será que eu domino nos lugares onde eu chego, ou me coloco como fraco, como coitado, como alguém que vai precisar do favor, no sentido de dívida de alguém para crescer na empresa ou para fazer alguma coisa mais importante ou mais impactante? Então, olha para você, você que é homem, você que quer ser, que está interessado em ser o homem certo. Olhe para você, na sua identidade, nas coisas que você domina. Não tenha medo, se posiciona com força diante da vida. Vença as suas fraquezas internas. E o mais legal, pastor, é que duas coisas principais. A mulher, intrinsecamente, ela está interessado no homem ideal. E o homem, intrinsecamente, ele está interessado na mulher ideal. O homem está interessado numa mulher fiel, numa mulher virtuosa, numa mulher cuidadosa, numa mulher bonita, né, de beleza mesmo, que se cuida e que sabe se cuidar, carregar a beleza própria, né, não padrão de beleza, mas numa mulher bela aos olhos dele. Um homem, intrinsecamente, ele está interessado nisso, dentro dele. E a mulher, dentro dela, ela está interessada no homem que pode prover, no homem que pode proteger, no homem que pode amparar. Então, assim, você não precisa fazer esforço para ser atraído pelo homem certo, e você não precisa fazer muito esforço para ser atraída pela mulher certa. O problema você está disposto a pagar o preço para desenvolver e manter em você as características masculinas certas e as características femininas certas? Porque aí existe um esforço. Porque durante a nossa vida, no desenvolver das relações, a gente vai perdendo algumas coisas. Então, se você não se esforçar para manter-se no lugar certo enquanto homem e no lugar certo enquanto mulher, você vai perder. Porque é uma contramão, né? O cristianismo é uma contramão. Então não vai ter incentivos, estímulos de mídia, propaganda, campanha para você desenvolver uma imagem e semelhança de Cristo, para você desenvolver o papel correto de homem ou de mulher. É uma escolha e um sacrifício seu diário. Você quer isso? Acho que o primeiro ponto, você quer pagar o preço para ser o homem certo? Tem uma questão aqui, né, que é muito interessante. Ó, o meu marido é bem masculino, porém o problema dele é o desrespeito exagerado, ofender demais os outros. Então, que é um outro equívoco, entendeu? Ser masculino não tem nada a ver com ser desrespeitoso. Ser masculino não tem nada a ver com ser grosso, não é? Ser masculino não tem nada a ver com ofender as pessoas no aeroporto, na padaria, no mercado, certo? Em casa, né? Isso aí é falta de educação, de respeito. É que nem a pessoa que fala assim, não, ela se ofendeu porque eu sou sincera. Não, você não é sincera, você é mal educada, entendeu? Ele se ofendeu porque eu sou sincero. Não, você não é sincero, você é desrespeitoso, entendeu? Porque, por exemplo, eu posso ter a minha masculinidade muito bem definida, mas ser educado, certo? Claro. Ser gentil,
Entendeu? Ser serviçal. Isso não me diminui da minha masculinidade. Então, não confunda. Eu acho que essa irmã está confundindo. Meu marido, ele é muito masculino. Não, ele é muito grosso. Ele é muito estúpido. Ele é mal educado. Ele é insensível. Ele precisa ser homem, entendeu? Com sensibilidade para respeitar os outros, entendeu? Homem educado, entendeu? Parecido com Jesus, certo? Parecendo com Jesus. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ninguém foi mais macho do que Jesus, entendeu? Então, não confundamos as coisas, né, Adriana? O meu marido é bem masculino. Então vamos pôr um ponto aqui. O que é ser bem masculino? É proteger, amparar, prover e dominar. Então, ele é bem masculino, ele tá te protegendo, ele tá te amparando, ele tá provendo, ele tá dominando a situação? Não, mas o problema é que ele é desrespeitoso e exagerado. Então, ele tá te expondo, não tá dominando nem a si próprio, né? Ele não tá dominando nem a ele próprio, né? Então, isso não é ser masculino. Isso é ser exagerado, isso é ser desrespeitoso. Então, desrespeitoso e exagerado não são qualidades de masculino, são características de pessoas que não se contém, que não tem domínio próprio, pode ser homem, pode ser mulher, e que está precisando de uma ajuda. Então, assim, você é masculino, você está exercendo o seu papel de homem quando você está amparando, protegendo, dominando, provendo. Não quando você está sendo desrespeitoso, um Shrek, né? Um ogro. Um ogro não é ser masculino, né? Proteger, amparar, prover, isso é ser masculino. E é exatamente o que as esposas querem. Ela quer um homem masculino que provê, que domine, que sabe ganhar dinheiro, que sabe trabalhar, que não se intimida diante dos desafios da empresa para você crescer lá dentro. Que defende a esposa, defende os filhos, defende a família, né? Exato. Que tem preocupações com esse crescimento enquanto homem, na sua figura, na sua história, né? Que não se intimida, que não fica com medo, frágil, que se apequena diante da vida, né? E homens, vocês foram feitos com esse chip. Se alguém contou para você que você é fraco, que o mundo é maior, que as coisas te dominam, é uma mentira. Você, homem, foi feito com esse DNA, com esse chip, para dominar sobre todas as coisas. E Deus não errou quando colocou isso e te colocou em 2022 e saberia das dificuldades que você ia passar hoje. Deus não errou. Você, homem, que está aqui hoje, você tem completa habilidade para dominar sobre essa geração, sobre os recursos que existem hoje e para de forma masculina, cheia de hombridade, prover para você, para sua família e para a sociedade, porque o homem carrega uma figura crucial para a formação da próxima geração, e eu não estou falando aqui só de continuar multiplicando a espécie, eu estou falando enquanto característica. Os meus filhos, as pessoas da igreja, as pessoas do seu bairro, precisa ver uma figura masculina atuando na sociedade. Então, que você que está aqui hoje possa ter essa urgência dentro de você. Que você possa hoje colocar isso como urgente, como tarefa. O que eu vou fazer hoje para transbordar essa figura masculina no lugar onde eu estou. Quando você vê uma mulher precisando de ajuda, ajude. Ah, não é minha esposa, ajude. E, pastor, eu estava reparando nisso. Nos lugares, os homens deixaram de ser cortês. Então, assim, tem uma mulher passando com uma coisa, dê a preferência para ela. Tem uma senhora precisando de ajuda para atravessar a rua, ajude essa pessoa. Tem uma pessoa no seu escritório que está subindo a escada com caixa na mão, ajude essa pessoa. Não perca esse olhar de ajuda, de auxílio, de prover para as pessoas, não só para a sua esposa, mas é a sua figura masculina diante do mundo. Não perca isso, porque está se perdendo, né? Às vezes eu vejo isso no aeroporto. Eu viajo muito de avião
e frequentemente eu ajudo algumas senhorinhas, algumas senhoras, tirar aquelas malas pesadas da esteira, mas eu já vi mulher tentando tirar a mala caindo, e ela toda complicada, e uns caras do lado não se manifestam, não fazem absolutamente nada, entendeu? Infelizmente, hoje nós realmente estamos perdendo essa característica tão essencial na vida dos homens. Mas tem uma outra questão aqui que eu acho que é importante, ó. Meu casamento está por um fio de nos separarmos, muitas brigas, e ele diz que nunca teve planos comigo, sempre é alegre com outras pessoas e em casa só mau humor. Me ajudem. Eu acho que, assim, antes de você tecer o seu comentário, eu acho que sempre que há um comportamento assim do homem, por mais errado que esse homem seja, entendeu? Por mais que esse homem seja bruto e ignorante, a mulher precisa fazer uma autoavaliação, né? Porque, olha, quando o cara diz, olha, não tem planos com você, é alegre com outras pessoas, em casa só mau humor, será que, além de esta pessoa precisar de ser tratada, você também não precisa fazer uma autoavaliação, uma autocrítica, não é, Adriana? Olha, a primeira coisa que é legal a gente deixar aqui, até porque isso fica salvo, então não só para essa pessoa que fez essa pergunta, é que os planos de Deus não é um casamento nesse padrão. E o que eu sempre falo, né? Ontem eu falei isso numa caixinha que me mandaram. Então, você sabendo que os planos de Deus, você trazendo a sua consciência que os planos de Deus não é essa situação, isso talvez te dê um pouquinho de força para você não perder a fé. Porque muitas vezes, quando a gente passa alguns problemas na nossa vida, algumas pessoas falam, poxa, mas olha o que Deus está permitindo, olha o que Deus está deixando acontecer na minha vida. Olha só, Deus te deu livre-arbítrio, e para ambos. Mas saiba que o coração de Deus se entristece com esse tipo de casamento. Deus não está feliz quando ele vê esse tipo de relação. Então não perca a fé em Deus, porque não é o plano de Deus essa situação no seu casamento, né? Então, assim, mantenha a fé em Deus, tenha Deus como um aliado nessa situação. Segundo ponto, salvo raras exceções, que sim, existem, a gente não erra sozinho numa relação de casamento, tá? Salvo raras exceções. Ah, Adri, existe? Existe sim, mas geralmente é uma exceção. Então, na regra geral, você tem coisas para ajustar no seu casamento que fariam, talvez, convocariam ele a ajustar as dele. Então, assim, você não pode mudar o seu marido. Eu não sei se você já tentou isso. Eu já tentei, não consegui. E te digo, você não pode mudar o seu marido. Mas você pode mudar a você mesma. Você pode ajustar as situações desde o seu lugar. E talvez você fale assim, poxa, Adri, mas isso é injusto. Porque ele que chega de mau humor, ele que fica super legalzão lá fora de casa, e isso é injusto. E eu te digo, é mesmo. É injusto mesmo. O certo seria ele chegar bem na sua casa. Realmente, você está certa. E isso é injusto. A gente está mandando você se avaliar. E isso é justo? Não, isso não é justo. É injusto mesmo. Mas você não tem tantas opções assim. Você só tem a si própria, ao seu comportamento e a sua conduta. Você não vai conseguir mudar ele. Você mudando a sua conduta, você está fazendo tudo o que está ao seu alcance. E fazer tudo o que está ao seu alcance vai, pelo menos, te deixar em paz com você mesma. E vai convocar uma mudança nele. Agora, quando o casamento chega por um fio, como você disse aí, que o seu casamento está, não pense você que fazer pequenos ajustes no seu comportamento vai mudar o seu casamento. Quando você deixa a sua situação chegar por um fio, você precisa de uma equipe de tecelões para ajustar esse fio. Então, assim, vá para o SOS Casamento. Se a sua igreja tem
Ministério de Família, procure um pastor que cuide de famílias da sua igreja, faça terapia de casal, vá atrás, como se a sua vida tivesse por um fio, como se a sua saúde tivesse por um fio. O que será que você faria se o médico falasse para você que a sua saúde está por um fio? Você não ia mudar coisas no seu comportamento? Você não ia mudar alguns hábitos seus para viver um pouco mais ou viver com qualidade? Iria. E quando é o casamento, você fala, não, ele que mude, porque ele que está errado. Não. Você também pode olhar na situação e falar, ok, eu vou fazer coisas então para que a minha vida seja melhor. Procure ajuda, não perca a fé e mude algumas atitudes em você, para que você se fortaleça nessa situação e possa colaborar para que o cenário mude. Eu ouvi um testemunho, no mínimo interessante, uma vez, de um marido que ele era um alcoólatra e a esposa era uma cristã piedosa, né? E esse marido sempre chegava embriagado em casa, do trabalho e tal, e ele um dia cismou, falou, será que a minha esposa me maltrata quando eu chego bêbado e eu não vejo? Será que a minha esposa me... Como é que ela me trata, será, quando eu chego assim, meio passadão, assim, que não vejo quase nada, né? Aí ele falou, eu vou blefar hoje. Hoje eu não vou beber, de cair, e vou chegar em casa simulando embriaguez. E ele era um bom ator, né? Ele chegou em casa assim, bêbado, caindo e tal, pelos cantos e tal, né? Com aquela cara de cheirando álcool, que ele tinha tomado um pouquinho e tal, né? E aí a esposa pegou ele, né? Ô, meu bem, você chegou, levou para o banheiro, ajudou ele a tomar banho, né? E ele disfarçando que estava bêbado, né? E falando meio mole e tal, né? Ela levou ele, ajudou ele a tomar banho, depois ajudou ele a chegar na cama, e aí foi lá, pegou um café meio amargo, deu para ele e tal, e cobriu ele, deu um beijo na testa dele, abençoou ele, e ele dormiu. No outro dia ele acordou e falou assim, hoje eu vou na igreja com você. Aí, mas por quê? Ele falou, porque o que aconteceu ontem aqui só pode fazer o que você fez uma pessoa que realmente conhece esse Jesus que você conhece aí. Entendeu? Porque acho que nenhuma outra mulher faria isso. E eu fiquei tão, assim, impressionado com a sua atitude, mesmo eu chegando daquele jeito e tal, e você fazer o que você fez para mim, e me ajudou a tomar banho, me colocou na cama, me serviu um café e tal, não. Eu vou na igreja com você hoje. E você acredita que esse cara se converteu por causa disso? Uau! Então você percebe, é claro, eu não estou falando que toda mulher deve aceitar, às vezes, algumas situações assim de abuso e tal, mas aí fica uma prova de que quando prevalece o bem, vence o mal, entendeu? Quando você... É bíblico, Romanos 12, vence o mal com o bem. Desculpa, vence o bem com o mal. Vence o mal, não é isso, vence o mal com o bem. Tem gente que pensa que vai apagar o fogo com gasolina, não vai, entendeu? Vai vencer o mal com o mal, vai vencer os gritos com os gritos, vai vencer a ira com a ira, vai vencer a escuridão com a vou apagar a luz também. Não se vence. Você vence a escuridão acendendo a luz, com a luz, entendeu? Você vence o mal com o bem. Você vence a ira com serenidade. Você vence o ódio com o amor. Isso é fácil? Não, mas é possível. Por isso que a gente conta com o Espírito Santo, por isso que a gente conta com a graça de Deus, por isso que a gente conta com a palavra de Deus. Então, sim, quando eu falo que é comum, viu, Adriana? É comum a mulher fazer de tudo para o marido vir no SOS. Isso acontece com frequência. Ela quase que amarra o marido. Às vezes tem algumas que até mente para o marido, aí chegam aqui. Sabe qual é a conclusão no final? Isso eu ouço com frequência. Gente do céu, eu trouxe o meu marido aqui para descobrir que o problema era eu. Sim. É muito comum. Ela fala, meu Deus, o problema estava em mim. Estou voltando para casa com ferramentas, com instruções, liberta, obrigado e tal. Então, é por isso que eu falei, né? É claro, não estou aqui defendendo esse marido. Eu acho que nenhuma agressão, estupidez, palavras como essas que foram ditas, justifica. Mas é sempre bom
é o que você falou, a mulher fazer uma autoavaliação, uma autoanálise e melhorar naquilo que for possível. Adriana, nós chegamos ao final. Eu quero que você deixe... Eu quero que você deixe uma palavra final, porque eu estou em casa, eu vou lá no SOS ainda, certo? Então eu quero que você deixe uma palavra final para todo mundo aí agora. Tá. Bom, minhas irmãs e irmãos só um momentinho, que estão Pedro, aqui... já coloca aí Pedro, já coloca aí o endereço do Instagram da Adriana. Isso. Ai, legal. Me sigam, vocês que estão aqui, me sigam. Eu amo receber gente nova lá. Mas o que eu queria deixar aqui para você e para você ir refletindo nesse dia, para você não desistir, não desanimar. Talvez você ouviu isso aqui desde o começo, ouviu as características do que é um homem certo, né? E você fez essa autoanálise. Poxa, não estou provendo, não estou amparando, não estou dominando, estou me deixando ser dominado pela situação. Ou talvez aqui você fez a reflexão com essa história, com esse testemunho que o pastor Josué contou, dessa esposa que teve mais sabedoria. E às vezes a gente enfrenta situações tão menores e não tem esse nível de sabedoria e de maturidade que essa mulher teve. Então, talvez hoje você teve um encontro com algumas coisas em você próprio que não estão legais. E eu só queria te dizer, não desanime, porque a vida é movimento. E se você desanimar, o seu ritmo vai só te levar para trás. Porque parado, ninguém fica, é ilusório. Então, anime-se e dê um passo de cada vez na construção de um casamento melhor, na construção de uma família mais saudável. Então, não desanime, não entregue para Deus. Entreguei para Deus. Não entregue para Deus nesse sentido de não fazer mais a sua parte. Comprometa-se com você mesma e com você mesmo em ser a pessoa que Deus te criou para ser, em ser o homem que Deus já te criou, já colocou dentro de você para ser, em ser a mulher que Deus já colocou em você os atributos necessários para você ser uma boa esposa. Você já nasceu com isso. Você precisa lapidar e deixar que essas coisas que Cristo colocou em você ganhem um domínio maior do que o seu pecado, do que sua vaidade, do que o seu ego. Mas você já tem as coisas necessárias para ser uma mulher segundo o coração de Deus, porque foi Ele quem te criou. Você só precisa trabalhar e deixar com que isso ganhe força dentro de você. Então, não desanime, não jogue para escanteio o seu casamento, a sua família, porque essa é a sua maior riqueza e contribuição que você possa fazer nessa terra, é ter uma família estruturada. Não tem coisa que inspire mais do que uma família estruturada. Inspira mais que ministério, inspira mais que um bilionário, inspira mais do que qualquer coisa, é uma família estruturada. Então, não desista disso. Nós vamos terminar lendo algo muito positivo aqui, ó. Meu esposo é espetacular. Ele fala que abaixo de Deus está a nossa família. Quando o conheci, eu era solteira, com um filho. As coisas não eram fáceis e ele veio só para acrescentar. Hoje servimos a Deus juntos. Veja que coisa linda, é possível, e provavelmente ela não desistiu, ele também, e é assim que Deus pode fazer com você. Deus abençoe a Adriana, dá um beijão em todo mundo aí, por nós, tá bom? Sim. Obrigado. Obrigada, pastor. Até a semana que Até vem. mais. Deus abençoe. Até, tchau. Obrigado, gente, por estar comigo até agora. E o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.